Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, mais um dia aqui reunidos para a gente estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, né? Então nós estamos ainda no capítulo 8, falando da emancipação da alma, e nós vamos hoje, estamos falando da letargia, catalepsia e mortes aparentes, né? Assuntos bastante técnicos, né? Então nós temos que recorrer sempre aqui à ajuda dos nossos irmãos espíritos mais sábios do que nós, né? Mas vamos lá na questão 424, né, que é a que a gente vai estudar hoje. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida. E disso tendes todos os dias a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Veja bem, hein? Ele está perguntando aqui, falando de laços prestes a se romper, porque na pergunta anterior a gente já viu, né, que depois de os laços completamente rompidos, né, entre o corpo e o espírito, não há mais como reverter essa situação. Então ele está falando laços prestes a se romper. Dá para reverter? E aí ele está falando que dá, né, pela ação do magnetismo. E depois ele dá uma explicação aqui, né, técnica, naquela época, né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, algumas vezes, espontânea, natural também, né? Mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. E aí, quando fala de ação magnética, ele está falando da ação dos espíritos sobre nós, né? Porque nós ainda não temos conhecimento e tecnologia, né, para dominar esse magnetismo neste nível, né? A gente usa aí magnetismo, o mais avançado que a gente usa hoje de magnetismo por exemplo, a ressonância magnética nuclear, esse exame de imagem que a gente faz, que através da ação do magnetismo a gente consegue gerar imagens internas do nosso organismo. Mas é o máximo que a gente consegue hoje. Nós não conseguimos ainda manipular o magnetismo ao ponto de fazer, por exemplo, um objeto levitar, né, alterar as nossas forças conscientemente, né, as nossas energias de todos os nossos chakras energéticos, coisa que os espíritos sabem fazer e fazem constantemente. No próprio passe é isso que é feito, né? Muito bem, vamos então aí, para a gente expandir um pouquinho o nosso conhecimento, recorrer lá ao nosso amigo espiritual irmão Miramês, né? E ele fala lá, né? O assunto focalizado pela pergunta 424, com a sua magistral resposta, é muito interessante. Ele focaliza um tema a que se dá muita esperança, mostrando que o espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenhe em fazer o bem com consciência dentro do saber e do amor. Em muitos casos, quando o encarnado está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação, pois o médium generoso é capaz de assimilar o fluido universal, transformando em magnetismo animal. E, se em torno de si existem companheiros de alta linhagem espiritual, é possível levantar caídos, curar enfermos e mesmo reatar laços quase a serem desfeitos. O magnetismo pode muito em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital em corpos já desfalecidos por carência de tal energia. É nesse sentido que recomendamos o passe bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e conversações edificantes. Então é interessante que ele fala que nós, para receber isso, né, precisamos estar com uma sintonia, né, uma vibração espiritual capaz de receber
essa ação do magnetismo dos espíritos generosos que ele está tratando aqui. Jesus, o mestre dos mestres, conhecedor de todos os segredos da vida humana, dava apenas uma ordem ao moribundo e restabelecia todas as funções dos seus órgãos em decadência. Assim fazia com os cegos, os leprosos e mesmo com os tidos como mortos. Certo? Era a força poderosa da sua mente carregada de magnetismo, do magnetismo divino. Então, obviamente que Jesus, né, o espírito mais elevado que nós conhecemos, domina com maestria todas as forças do magnetismo, e ele conseguia, né, com grande facilidade fazer os milagres, entre aspas, que ele fazia, né? Nesse momento, eu estou lendo, né? Eu acho que vocês já notaram, eu estou lendo a vida de São Francisco de Assis, eu tenho falado bastante a respeito de São Francisco, né? E ele também era capaz de fazer esses milagres, sempre com a ajuda da espiritualidade superior que o acompanhava, né? E ele fazia curas assim, instantâneas, né? De leprosos, por exemplo, né? Pegava um leproso lá todo já desfigurado e conseguia reconstituir o estado normal da pele e de saúde do leproso. Isso através de forças magnéticas, ajudados por outros espíritos que traziam energias e substâncias, né, encontradas na natureza, e aí era toda ali, entre aspas, né, uma mágica feita e que somente alguns espíritos conseguem dominar essas técnicas e essas energias, porque muitas vezes para resolver um problema nessa amplitude, né, é necessário conhecer a causa do problema. E a causa dos problemas muitas vezes está dentro de nós mesmos, né, dentro do próprio doente. Então precisa também da clarevidência para, olhando nos olhos do doente, ver todo o seu passado e tudo o que causou aquele mal, né, refletido no corpo, para poder ir lá na causa e desfazer, né? Então, realmente são espíritos elevados que conseguem esse nível de cura, né? Mas, e aí aqui o Miramês continua, né? A doutrina espírita, com a sua valiosa função de fazer reviver o cristianismo, orienta todos os interessados em melhorar o seu padrão vibratório para franquearem suas qualidades espirituais, para que possam sentir em suas mãos a força espiritual de curar enfermos e dar a esperança aos que sofrem. E a fonte de todas essas esperanças se encontra no amor. Os tempos estão chegando. O chamado de Jesus se aproxima mais das criaturas, no sentido de amarem e aprenderem. O mundo espiritual, responsável pela educação dos povos, não está procurando feitos exteriores nas criaturas da Terra, e sim incentivando-as para a melhoria íntima. É a transformação dos seus hábitos perniciosos em virtudes elevadas, que as levarão para a paz para a paz de consciência. Então, já foram os tempos lá de 1840 para frente, né, que os espíritos buscavam ações exteriores, né, as mesas girantes, aqueles fenômenos todos, para mostrar que existia realmente a ação dos espíritos. Hoje, né, a ação dos espíritos não é mais em fatos externos, mas sim em melhoria interna de todos nós aqui, né? Sejamos instrumentos de alegria para os tribulados, mas, para tanto, é necessário que os preparemos, educando nossos pensamentos com o Senhor da vida. Seja nossa boca profusão de luzes, sejam nossas mãos bênçãos de Deus, semeando paz e tranquilidade por onde passarmos. Quantos enfermos existem no mundo precisando de mãos santas, para que o toque seja feito por amor, sem esquecermos as palavras que podem ajudar no restabelecimento da harmonia em todos os corpos que sofrem todos os tipos de padecimentos. Devemos também reatar laços que já estão desestruturando em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto as amizades, para que a fraternidade cresça em todos os rumos e possa levantar a fé nas criaturas, abrindo caminhos para um novo mundo, onde brilharão novas estrelas e novo céu. Cada vida que ativamos para o bem será um ponto de luz a nosso favor. Não nos esqueçamos dessa vontade,
Mas isso sempre deve ser feito sem exigências, nas linhas do amor mais puro, como sendo a caridade bem conduzida, em cujos caminhos reflete a alegria mais elevada. Então vejam, aqui, né, não preciso dizer nada, porque o nosso irmão Miramês nos deu aqui uma lição completa que eu, sinceramente, não teria condições de dar num assunto tão técnico, né? É importante nós lembrarmos aqui, né, só ressaltarmos que, né, estamos falando aqui de letargia e catalepsia, que são dois fenômenos, né, que são bem estudados hoje pela medicina, mas em que existe a aparência de morte, né, no paciente, mas que não são desfeitos ainda os laços fluídicos entre o corpo e o espírito, de forma que, através da ação do magnetismo, é possível se desfazer essa condição, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima.